Fala aí galera, aqui é o Vinícius e hoje nós vamos reagir a um canal muito bom, mas muito bom mesmo. Quer dizer, o nome do canal é Você Sabia? Então se inscreve lá no canal do Você Sabia, se inscreve no meu canal também. Então hoje nós vamos reagir ao Experimento Simpson. Então... Os Simpsons com certeza é um dos desenhos mais famosos, amados e assistidos de todo o mundo. Seja por causa das suas histórias bizarras, das famosas previsões ou até mesmo dos personagens da série. Isso porque vocês já devem ter percebido que os personagens são todos estranhos, meio deformados, amarelos, com os olhos esbugalhados, e que no desenho isso acaba sendo muito engraçado. Porém, na vida real, isso poderia ser algo bem assustador. Já imaginou ver alguém na rua parecido com os Simpsons? Tô falando alguém real, de verdade. Pois é, galera, estamos falando isso porque alguns anos atrás apareceu na internet uma história bizarra. A história de um suposto experimento feito para criar pessoas iguais aos personagens dos Simpsons. Então, no vídeo de hoje, nós vamos mostrar pra vocês o Experimento Simpsons. Mas antes de conhecer essa história bizarra, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E como de costume, deixa logo o seu joinha. Deixa o joinha aí logo no começo do vídeo pra dar sorte, demorou? Eu vou contar até 3 e você vai ter esse tempo pra deixar o seu like, demorou? 1, 2, 3. Parede, olha aqui. Tô olhando pra minha parede. Já deixou? Agora beleza? Bora pro vídeo, puxa a vinheta. Experimento Simpsons. Deixa eu ver essa foto aí. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Homer Marques. Opa, galera, eu sou Daniel Amarelo Molo. E os Simpsons é uma das maiores séries animadas de todos os tempos. E em 1999 foi aclamado como o melhor programa de televisão do século XX, segundo a revista Time. Mas além do desenho ser amado no mundo inteiro, ele também é famoso por um outro motivo: suas grandes polêmicas em seus episódios. Isso porque, supostamente, o desenho era pra ser pra crianças. Mas por conta das suas piadas pesadas e do seu humor sem limites, o desenho atrai mais atenção de jovens e adultos. O desenho tem alguns episódios banidos e também algumas histórias que você nem imaginava. Como, por exemplo, a história do Experimento Simpsons, que foi um experimento que deu tanto errado que acabou tendo que ser interrompido, deixando várias pessoas deformadas e com aparência bizarra para o resto de suas vidas. Alguns dizem que eles nem são mais humanos, e sim criaturas macabras que você não deve olhar de... com medo dos caras aí, né? Experimento sim. Porque tem um negócio lá. Porque tem um cara lá, porque tem uma estátua lá atrás segurando um negócio escrito Budweiser. Por quê? Olha ali. Aqui, ó. Aqui, ó. Meu Deus. Bem aqui. Escrito Budweiser. 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 Meu Deus, mano. jeito nenhum para eles. Ah, e também, o que eu tava falando? Gente, vocês aí que estão assistindo e estão com medo do cara te pegar vocês e, né, fazer o experimento Simpsons com você, é mentira, tá bom? Ah, eu também assisti esse vídeo faz um ano. Eu assisti esse vídeo há 4 meses atrás. Eu ainda lembro que foi há 4 meses atrás. Não, brincadeira. Foi no começo do ano, em janeiro, que eu assisti esse vídeo. Eu fiquei com medo. Experimento Simpson. Cara, meu pai saiu do meu quarto. Eu tava no quarto com meu pai. Ele saiu pra cozinha. Eu fui correndo com ele porque eu tava com medo. Eu falei assim: sebo nas canelas, sebo nas canelas. E não, você nunca mais vai ser o mesmo. Então chega de enrolação e vamos conhecer esse experimento macabro. Bom, galera, tudo começou há muito tempo atrás. A história foi contada na internet por um homem que disse que quando as pessoas lessem, com certeza não iriam acreditar. Ele disse que sabia que o que estava prestes a dizer iria parecer um absurdo e também apenas fantasias da sua cabeça. Porém, já estava na hora dele abrir o jogo e... Gente, eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. Só por aqui mesmo. Karma aí, karma. Ó o karma, ó o karma. Ó o karma. Ó o karma. Ó o karma aparecendo. Tem que gravar o desenho. Senão eu não vou conseguir assistir.
licença, não vou conseguir assistir. Ó, gente. Que legal. Ó, o abajur do Snoopy. Comprei no shopping. Olha. Vamos ver se vai funcionar. Só pra mostrar pra vocês. Olha que legal, gente. Olha que legal, gente. Você clica. Aí, ó. No abajur. Experimento Simpson. Tá. Essa abajur aqui é bem legal. Não, mas não ligado, né? Não, vou colocar ele aqui da minha cor preferida. Ah, laranja aqui. Ah, não, isso daqui é amarelo. Tá. Deixa eu ver se dá pra vocês verem o meu abajur. Não dá, vou deixar ele mais pra cá. Não dá pra vocês verem. Tá bom. Contar a verdade para o mundo. O homem começa contando a história, dizendo que quando era pequeno, ele não podia assistir alguns programas de TV porque os pais não deixavam, e os Simpsons eram um deles. Os pais do homem diziam que o desenho não era adequado para crianças, por ser meio perturbador, tanto na aparência dos personagens quanto nas piadas. E a criança ficava muito triste com isso, porque na época o desenho era uma febre. Todos seus amigos assistiam, comentavam na aula, e como ele não assistia, acabava ficando de fora. Ele continuou contando que na época existiam alguns boatos. Hoje a gente tava fazendo uma atividade, né? Aí a gente tinha que terminar a atividade primeiro para poder juntar com os amigos. E a Antônia e um outro amigo, Luiz Felipe, meu, né? Eu tenho 3 amigos. Não, 4, ó. Antônia, que vocês já conhecem. Ó, eu fiz esse desenho com o Miguel. Daí eu fiz assim nele. Um corpinho, daí eu escrevi aqui em melhores, daí na mão dele eu escrevi melhores, daí na mão dele eu escrevi amigos. Então, hoje eu fui juntar com o Antônio, não, o Luiz Felipe, que é meu amigo, juntou com o Antônio, daí tava eu e o Miguel, que é meu amigo, eu já gravei vídeo com ele. Nunca gravei vídeo com o Luiz Felipe porque tirei a amizade dele do Roblox porque ele roubou um Brawl Hot Meal, mas isso não importa. Hoje a gente tinha que terminar uma atividade e eu pensei que eu ia ficar de fora porque eu não ia terminar a atividade. Eu fiz assim, ó, rabiscando tudo. Pronto. Dos seus amigos na escola, de que a Fox estaria produzindo um filme dos Simpsons. Um filme de verdade, com pessoas reais. Não seria um simples desenho, seria um live action, com pessoas de verdade interpretando aquela família estranha. E ele conta que na época, essa informação, esse boato, acabou deixando as pessoas meio confusas, meio surpresas. Porque como a Fox iria fazer pessoas normais ficarem parecidas com os personagens dos Simpsons, já que eles são amarelos e deformados. Eles não iam ficar legais, né? E junto com essa dúvida, acabou surgindo mais um boato bem estranho. E um tanto quanto obscuro. Um boato que dizia que a produtora que iria fazer o filme live action dos Simpsons estaria fazendo algum experimento com humanos e também com alguns animais para deixar eles parecidos com os personagens dos Simpsons. Isso daqui é máscara. Isso daqui é máscara. Que viagem é essa? O menino disse que o boato na época era muito forte. Todo mundo só sabia falar disso. Olha os Simpsons, isso, mutantes, cara. da vida real. E o rapaz continuou contando, dizendo que essas pessoas seriam modificadas em laboratórios para assim se parecerem com os personagens, deixando o filme mais realista. O homem conta que para ele esse boato era apenas uma besteira. Parece mais um boato mesmo, né? Uma história, uma lenda. Mas muita gente estava acreditando e essa teoria estava crescendo cada vez mais. E por coincidência ou não, nessa mesma época, estavam acontecendo vários desaparecimentos nos Estados Unidos de crianças, adultos e também alguns animais. Então podemos dizer que naquele período começou a nascer uma lenda urbana.
onde os pais começaram a usar esses boatos para assustar os próprios filhos, fazendo com que eles se comportassem melhor. Isso porque naquela época, se qualquer criança saísse de casa sem permissão, se desviasse do caminho da escola ou, sei lá, desobedecesse o pai fazendo outra coisa, alguém poderia raptar a criança, levando ela para o experimento Simpsons. E aí, ela sumiria para sempre. É o homem do saco dos Simpsons. Ó, se comporte, que senão você vai virar um Simpson, viu? Tudo deformado e amarelo. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Esses boatos cresceram tanto que um dia a Fox simplesmente disse que a produção dos filmes dos Simpsons não iria acontecer. Não se sabe ao certo por que isso aconteceu. Nem se a Fox Tem o filme iria do fazer Garfield. um live... Hoje eu tava assistindo Garfield. E daí apareceu um Garfield na Netflix, todo deformado, feio. No próximo... Eu ia até trazer pra vocês. Mas eu decidi trazer isso. live action dos Simpsons ou não. Mas segundo os boatos, ela teria cancelado depois que todo mundo estava sabendo do experimento. Então, segundo a história, né, com medo dos boatos serem descobertos, o filme foi cancelado. Isso tudo baseado na história de um homem que viveu durante aquele período naquela época. O homem então continuou contando a sua história e disse que alguns meses depois, o pai dele conseguiu um trabalho em Montana. Então eles tiveram que se mudar para esse novo estado. E é agora, galera, que a história começa a ficar bizarra de fato. Porque, coincidência ou não, Montana era exatamente o lugar onde, segundo os boatos, o filme live action dos Simpsons seria produzido. Então o cara estaria indo em direção aos experimentos. Mas tudo poderia ser apenas histórias, e ele decidiu ter uma vida normal sem se preocupar com isso. Então, pouco tempo depois de ter se mudado para a nova casa, aos poucos ele foi fazendo amigos e conhecendo várias pessoas. E uma das pessoas mais próximas que ele ficou foi de sua vizinha chamada Holly. Todo dia eles iam andando juntos para a escola e sempre voltavam juntos da escola, como se fossem melhores amigos. Só que no caminho de ir e voltar da escola, eles sempre passavam na frente de um lugar estranho e abandonado, que parecia ser um tipo de prisão. O lugar era enorme, cinza, tinha grades nas janelas e aquele lugar chamava bastante atenção deles. Até que um certo dia, Holly contou para ele sobre um boato a respeito daquele prédio abandonado. E o boato dizia que naquele prédio foi realizado um experimento com pessoas. E no caso, galera, quando ela contou mais... Não, calma aí. Foi de sua vizinha chamada Holly. Todo dia eles iam andando juntos para a escola e sempre voltavam juntos da escola, como se fossem melhores amigos. Só que no caminho de ir e voltar da escola, eles sempre passavam na frente de um lugar estranho e abandonado, que parecia ser um tipo de prisão. O lugar era enorme, cinza, tinha grades nas janelas e aquele lugar chamava bastante atenção deles. Até que um certo dia, Holly contou para ele sobre um boato a respeito daquele prédio abandonado. E o boato dizia que naquele prédio foi realizado um experimento com pessoas. Isso que eu queria mostrar. Esse menino aqui, que tá levantando a mão assim, esse menino aqui, o primeiro, ele tá igual eu. A barriga dele é igual a minha. A costela tá aparecendo, dá pra ver a costela. Verdade, ó, dá pra ver a costela. Dá pra ver a minha costela. Aqui, antigamente, aqui dava pra ver meus ossos. Ai, o Simpsons tá aparecendo na minha casa. Mentira, gente, eu empurrei a cadeira aí. A cadeira bateu na bendita bola aqui, bateu na porta. Brincadeira. Simpsons! E no caso, galera, quando ela contou mais, ele descobriu que era feito ali o experimento. Pronto, acabou. Ó, peguei uma banana aqui pra me acalmar. Ó, gente, isso daqui não foi eu que mordi não, tá? Eu tirei um pedaço com tesoura porque minha banana tava podre. Tem proteína. Comam banana e tomam água. Dos Simpsons. O homem conta que na hora ele começou a rir,
meio que, tipo, duvidando, né? Ah, não acredito, velho. Já escutava essa história lá na minha cidade, venham pra cá e você vai falar que é aqui nesse prédio que acontece o experimento? Ele achava que tudo aquilo era uma mentira, não conseguia acreditar naquilo. E também não sabia como, até hoje, a galera continuava falando sobre esse boato. Como que o povo continuava acreditando nisso? Porém, Holly não estava achando aquilo nada engraçado. Ou, não, uma teoria. O meu aniversário é dia 7 de junho. Qual foi o dia do aniversário do Grimace? 6 de junho de 2026. Não, mas qual? De 2023. Qual é o dia do meu aniversário do meu primo Augusto? 6 de junho. Verdade, verdade. É verdade isso. Gente, é verdade. Verdade. No aniversário do meu amigo é dia 20 de setembro, do Miguel. Pois ela contou pro menino que ela tinha um irmão mais novo, que foi justamente uma das crianças que tinha desaparecido meses atrás. Ou seja, galera, a coisa era séria. E ela continuou contando que depois que seu irmão desapareceu, seus pais, junto com os pais de outras crianças que sumiram, se reuniram para procurar por toda a cidade, inclusive ali dentro daquele prédio misterioso, para assim saber o que acontecia lá dentro. Mas ela diz que quando chegaram lá, o prédio estava vazio e abandonado, apenas com alguns restos de cenário, mas não tinha mais ninguém lá dentro. É claro, galera, que a produtora e os próprios Simpsons negaram qualquer envolvimento com tudo isso ou com qualquer coisa dessa história. Eles até disseram que são apenas histórias fantasiosas. Que no caso, os pais estavam criando um motivo, inventando uma lenda urbana, apenas tentando encontrar alguma resposta para o desaparecimento de seus filhos. Muito tempo se passou e aos poucos as pessoas foram esquecendo tudo isso. E pararam então de falar sobre esse experimento Simpsons. Passaram-se muitos anos e o homem acabou se mudando de Montana. Ele acabou se casando, teve um filho e perdeu totalmente o contato com sua amiga. Amiga Holly. Mas depois disso tudo aconteceu uma coisa que fez ele querer contar essa história na internet. Mesmo depois dele ter se mudado, ter casado, ter tido um filho, parece que ele ainda estava sendo assombrado por aquela história. Pois galera, seu filho desapareceu misteriosamente. Então mesmo depois de muitos anos, ele resolveu voltar a Montana, porque ele sentia que lá ele iria encontrar todas as respostas do que estava acontecendo em sua vida. Pois não fazia sentido seu filho ter desaparecido logo agora, depois de anos e anos de tudo aquilo. Ele então decidiu voltar para Montana, para aquela antiga cidade. E quando chegou... Foi 2022. Não, ó, finge que ele tem 25 anos e casou. Não, finge que ele tem 29 anos e foi isso em 2015, que ele tinha 11 anos. Aí, finge que ele casou com 28 anos. Aí, ó. Finge que ele casou com 28 anos e o filho dele normal, de 11 anos mesmo. Não. O filho dele some. O filho dele de 1 ano. Sinistro, hein? Que sinistro. How video? Chegou lá, ficou assustado, pois percebeu que na cidade haviam muitos cartazes de pessoas desaparecidas. E aparentemente, mesmo o assunto do experimento ter sido esquecido, as pessoas ainda continuavam desaparecendo. Ele não tinha nenhuma dica do paradeiro do seu filho, mas havia uma bom? coisa que incomodava ele nas suas lembranças. E foi uma coisa dita pelo seu filho dias antes de desaparecer. Ele não sabia porquê, mas contou para o pai que estava sonhando com pessoas deformadas, de cor amarela e com um olhar grande e perturbador. E segundo o sonho do filho, parecia que essas pessoas viviam em um grande galpão abandonado e ficavam chamando a criança pedindo a sua ajuda. E foi exatamente por isso, galera, que o homem voltou para Montana. Pois pensa bem, o filho dele teve sonhos estranhos, contando sobre um lugar, um galpão, sobre pessoas deformadas e tudo mais. E aí depois o filho simplesmente desaparece. O que você iria pensar? Que tem alguma coisa a ver com aquele galpão da cidade antiga onde ele morava, onde também existiam os boatos sobre o experimento Simpsons. Então o homem que queria encontrar seu filho, junto com sua amiga Rob, Tava em todos os países, né? Tipo o Grimace Shake. Tava aqui no Brasil também. que também queria encontrar seu irmão, já sabiam o que tinham que fazer. Entrar no misterioso prédio abandonado para acabar de vez com aquela dúvida do que havia lá dentro. Tipo aqui no Brasil, Argentina, Colômbia, Equador.
No dia seguinte, galera, eles acordaram cedo e foram em direção a esse prédio. E coincidência ou não, eles viram um grande grupo de pessoas também andando na direção desse prédio. Chegando lá então, eles decidiram entrar pelos fundos, já que aquele outro grande grupo estava indo em direção à porta principal do prédio. Tipo, hoje é dia de invadir esse prédio, né? Tipo, uma grande manifestação, sei lá, né? Quando entraram no prédio, eles viram que realmente não tinha ninguém lá dentro. Só alguns objetos abandonados, que pareciam ser figurino e cenário de filme. E realmente, galera, algum filme ou alguma grande produção foi feita ali dentro. Ou pelo menos eles tentaram fazer, né? Porque eles encontraram uma sala cheia de figurinos e também algumas maquiagens. Logo em seguida, ele ouviu uma risada perturbadora, que parecia ser de uma... não. Vai começar com essas coisas. criança. E aos poucos a risada foi aumentando. Se a criança estivesse chegando cada vez mais perto. Ele também então foi andando, entrando pelos corredores, até que de repente deu de cara com uma criatura assustadora. Ele conta que a criatura tinha o tamanho de uma criança, mas não parecia ser uma criança. Em cima da cabeça, no lugar dos cabelos... Calma aí. Eu não tô olhando pra tela, tô olhando pra cima. E eu vou pular essa parte, tá bom? Pra quem tá com medo. Pular essa parte, tá bom? E chegou em um porão. O porão, galera, parecia ser algum cenário utilizado para fazer alguma cena de algum filme. E ao entrar no porão, ele encontrou algumas folhas jogadas no chão. E nas folhas, sabe o que estava escrito? Os Simpsons, o filme. E pra piorar, foi aí que ele escutou a voz de uma mulher dizendo o seguinte: você também resolveu vir? Sete além, fi, véi. Simpsons de sete além, velho. Ao virar pro lado assim, né, meio que com medo, ele deu de Calma, aqui, ó. cara com uma mulher também. Você tá com medo? Quem encontrou Simpsons? Nisso a mulher saiu correndo em direção a... E deu de cara com uma mulher também amarela, que estava deformada e tinha um cabelo enorme. Oxi, era a Marge, velho? Marge Simpsons. Nisso a mulher saiu correndo em direção a ele. E a última coisa que ele lembra são dos seus olhos esbugalhados. E vidrados, olhando bem pra ele. Você tá com medo? Quem você tá com medo? Chão, galera, foi Holly, sua antiga amiga. E segundo ela, não havia ninguém lá dentro a não ser ele. Porém, galera, aquele homem nunca mais foi o mesmo. Já não era normal desde novinho. A Holly era... Holly? Parece rola de rolando, né? Será que era moleque da quinta série? Né? Porque queria assistir os Simpsons, o pai não deixava. Aí ele ficava com vontade, os amigos ficavam falando. Experimenta os Simpsons. Aí já morar ficou lá perto. Perturbado. Aí fomos morar lá perto, não aconteceu nada. Esqueceu da história dos Simpsons, né? Falou, deixa pra lá esse negócio. Aí em casa tem um filho. E o que acontece? O filho some. Aí tem que voltar pra lá, pra depois ele também entrar num limbo. E encontrar uma criança deformada, deve ser o Bart. Isso. Que viu que era o filho dele. E a Marge. Do Bart. E com tudo isso, o homem ficou maluco. Eu não sei se ele já era maluco antes, né? Ou se, sei lá, né? Alguma... Hana, saga na faca, famala. Acho que eu não imitei bem. Acho que essa não é a voz dele. Eu assisti o filme do Stitch. Coisa aconteceu e bugou a cabeça dele. O homem continua contando, galera, que até hoje ele tem pesadelos com as criaturas que ele viu lá dentro. E nos pesadelos as criaturas ficam chamando e pedindo ajuda para ele. E na maioria das vezes não é apenas uma pessoa amado. Ou duas. Não, deixa eu tentar acertar. Esse é o Homer, o primeiro, com um negócio de donuts na boca. A segunda é a Marge, não lembro o nome dela. É a irmã do Bart. E a última é a Meg. Como se fosse uma família que está ali precisando de ajuda. Uma família presa dentro dos seus pesadelos. E foi por conta disso que o homem decidiu contar essa história na internet. E também, galera, ele manteve seu anonimato, pois ele sabia que ninguém iria acreditar na história dele. Depois iria julgar ele como um maluco, um lunático. Mas segundo o homem, ele não aguentava mais viver com tudo aquilo na cabeça. Precisava contar pra alguém. E contou pra internet. E no caso, galera, alguns anos atrás, existia um experimento macabro que modificavam as pessoas, deixando elas parecidas com os Simpsons. Que história perturbadora, né, velho? Sem pé nem cabeça. Por mais que os Simpsons tenham envolvimento com algumas coisas bizarras... E também várias teorias da conspiração. Na verdade, toda essa história... Minha irmã tá vindo no meu quarto?
Não, vamos continuar. É do filme, de live action, da deformação. E do experimento. Eu assisti o filme do Stitch live action. Na verdade, é uma grande creepypasta, galera. Pois como já falamos, esse homem quis contar esse relato pela primeira vez Não na olhe, internet não e foi olhe, postado em não algum olhe. fórum. E creepypasta, pra quem não sabe, galera, são histórias que surgem Olha na assim. internet sem nenhuma prova e Jesus, depois acabam não, eu tenho medo viralizando dessa foto. muito rápido, Eu vi fazendo a muitas foto no pessoas canal do acreditarem Instacachorro. naquela história. Então vi por essa isso foto nunca do saberemos se essa cachorro no história é canal do verdadeira. Tá Instacachorro. mais mesmo para uma creepypasta, apenas uma lenda da internet. Tanto é, galera, que se você pesquisar aí, você vai ver que a história original sumiu da internet. Você vai encontrar vários sites, mas cada um com versões diferentes. E assim como um telefone sem fio, essa história vai sendo repassada e cada pessoa cria sua própria versão. Então, galera, podemos concluir que toda essa história a respeito do experimento Simpsons é apenas uma creepypasta. Uma história, uma lenda que surgiu na internet para entreter e Fazendo a criar esse comemoração do suspense. Neymar. E que não tem nada a ver diretamente com os Simpsons do desenho. Na verdade tem, mas não é de verdade, né? exato. É uma história que foi baseada nos E foi Simpsons. inspirada, né? Mas eu duvido muito que isso aconteceu. Ai. Foi no dia 23 de fevereiro de 2020. Ah. 23 de fevereiro de 2020. Meu dente tá branco. Que milagre. Olha o tanto de visualizações. Eu acho que o número... Eu não sei esse número. Eu vou tentar acertar. É 9.634.442 visualizações. Esse é o número? Calma. 1,1 mil de visualizações. Calma. Vamos anotar o número. Aconteceu de verdade. Vamos anotar o número. Onde eu anoto? Meu óculos. Mentira. Nem com óculos eu tô. Tira minha cadeira daqui. Eu vou anotar. Mas onde eu anoto? Vou anotar na sacola. Nove. Nove. Ponto. 634. Eu desenhei um A aqui. Ponto 442. 442. 1,1 mil. Vamos calcular. Sem querer me enfeitiçar. Tá bom. Vamos. Gente, vamos anotar aqui. 9 ponto não é vírgula não. E agora o que eu faço? 9 mais 6 mais não sei, 67 dá 100 e não sei lá. 9. Não, calma aí. Tá bom, 9, vírgula. Vamos deixar com vírgula. Vírgula 634. Tô com preguiça de falar o número. 634, vírgula 442. 442. Mais 1,1. 10,7
442, esse é o número? Acho que não é, mas quem souber me fala. Ainda bem. Sem querer me enfeitiçei. Falou, até amanhã.